Oi, pessoal! Você já pensou no quanto a forma pela qual nos são mostradas as nossas escolhas pode mudar as nossas opções? No programa de hoje, a arquitetura das escolhas e como estar ciente das nossas possibilidades de escolha e das suas implicações pode fazer toda a diferença. Vou fazer duas perguntas. A primeira é: o que você acha da ideia de aquecimento global? Será que sua opinião é igual entre janeiro e julho? Existem pesquisas que mostram que as pessoas tendem a se preocupar mais com o aquecimento global e a fazer doações mais generosas para essa causa quando está esse calor terrível que está agora em janeiro, em relação a quando o tempo está mais fresco. E mais, isso pode ser manipulado experimentalmente com o uso de um termostato. Segunda pergunta: como você decidiu que profissão seguir, que faculdade fazer? Foi realizada uma pesquisa com estudantes de college nos Estados Unidos que tinham as mesmas matérias, ainda que em horários de disposição diferentes. E essa pesquisa mostrou que se um aluno tinha aula no primeiro horário da manhã, umas 7 horas, isso diminuía consideravelmente a possibilidade dele se formar naquela área do conhecimento. A implicação disso é enorme e mostra que, por exemplo, a decisão de uma pessoa querer se focar em economia, matemática ou computação é influenciada pela forma como as matérias introdutórias nesses assuntos foram dadas. Se a memória afetiva é uma sensação de desconforto, a pessoa simplesmente opta por não seguir aquela carreira. Apesar disso, eu tenho certeza que eles tinham plena convicção de que tinham feito uma escolha absolutamente racional e simplesmente eram melhores naquela área do que em outra, sem se dar conta que talvez alguma área esteja sendo descartada simplesmente porque o professor tem um tom de voz monótono lá às 7 da manhã. Nesse caso, é claro, não é como se a universidade estivesse planejando quando serão as aulas e como isso vai influenciar a carreira de um ou outro estudante. Mas e quando as circunstâncias para as escolhas são absolutamente voluntárias e pensadas? Como é o caso dos exemplos que surgem com mais intensidade na área de conhecimento e trabalho chamada de arquitetura das escolhas. Você já deve ter visto uma plaquinha dizendo que a única energia que se gasta usando o elevador é a elétrica, né? O que, convenhamos, é verdade, embora seja óbvio. Mas o que realmente leva você à decisão de subir as escadas? Um prédio com saguão com escadas destacadas e elevadores no fundo é um convite a subi-las. Assim como uma escada pintada para aparecer as teclas de um piano. Por outro lado, um saguão bonitinho com elevador e a escada escondida atrás de uma porta é um convite para a gente não usar as escadas. Da mesma forma como a arquitetura por trás das construções influencia as nossas escolhas, outras escolhas podem ser influenciadas pela chamada arquitetura das escolhas. E existe gente que trabalha de maneira muito intensa para definir o que você vai escolher. Um exemplo envolve o que está pré-selecionado no formulário. Veja, por exemplo, esse aplicativo de delivery. Antes de eu selecionar qualquer coisa, está pré-determinado que eu desejo oferecer R$3 de gorjeta ao entregador. Nada contra oferecer ajuda ao entregador, tá? Eu tenho certeza que faz toda a diferença, mas por que está pré-selecionado? E mais do que isso, quando eu desejo fazer uma alteração no meu pedido e eu volto, mesmo que eu tenha removido esse valor, ele simplesmente volta a aparecer. O aplicativo se lembra de qualquer alteração que eu fizer no pedido, menos da retirada do pagamento extra. Esse é um exemplo de arquitetura das escolhas. Sites e políticas de cookies são outro exemplo. Eles nos perguntam se a gente deseja ser rastreado, invadido, abrir mão da nossa privacidade em nome do lucro das empresas, por meio de anúncios direcionados para nos manipular e nos levar a comprar coisas que a gente não precisa. Olhando desse jeito é absolutamente inaceitável, mas surpreendentemente a gente tende a concordar. Por quê? Às vezes é um simples comodismo e uma coisa pré-selecionada. O botão de sim, eu desejo aceitar todos os cookies é muito maior do que o escritinho lá no rodapé de não, eu desejo rever isso e escolher se eu efetivamente estou a fim de ser herdado sobre a minha vida. Mas em outras, a gente simplesmente se vê
na verdade sem opção, ou sem opções que não sejam muito trabalhosas. Nesse exemplo, eu tentei entrar no site de uma drogaria e aparece um aviso de cookies. De acordo com a legislação, e convenhamos com bom senso, eles em tese dão a opção de escolher quais cookies a gente deseja que fiquem ativos. Mas a única escolha visível é aceitar todos os cookies. Mais do que isso, ao clicar na personalização de opções, o que eu vejo são todos os cookies ativos, inclusive os de publicidade direcionada, que basicamente fazem uso das minhas informações pessoais com vistas a oferecer lucro para outra pessoa. Nesse outro exemplo, eu estou num buscador de viagens e surge um aviso de que eu posso desativar a coleta de dados pessoais. Mas esse exige ir até uma outra página em espanhol que tenho que encontrar perdida no site e que meio que me diz como alterar todas as configurações do meu navegador. É muita força de vontade de não ser rastreado para conseguir isso. Quer mais uns exemplos, fora dos sites? Postos de combustível. Muitos mostram o valor do etanol e o valor do diesel, e não mostram o valor da gasolina, que geralmente está numa plaquinha lá dentro, em letras pequenas, geralmente com um valor muito maior do que o da concorrência. O objetivo? Você vê o valor do diesel menor do que é cobrado em outros postos pela gasolina, acha que é uma boa oferta, abastece com a gasolina e tem uma surpresa desagradável na hora de pagar a conta. Por fim, a propaganda que nos leva a escolhas ruins e impensadas. Por exemplo, só tem Pepsi, pode ser? Quando a gente faz uma escolha, nós precisamos estar cientes das suas várias implicações. Por exemplo, se eu, Alexandre, gosto de um refrigerante e eu quero tomá-lo, é importante que eu entenda que existe um trade-off relacionado ao prazer do refrigerante e à minha saúde. Ou seja, tomar uma bebida artificial cheia de corante, conservante e açúcar tem um custo elevado em relação à saúde. Então, por que raios eu tomaria uma bebida que não é minha primeira escolha e que eu não gosto tanto? Simplesmente não faz sentido. Mas a propaganda nos leva a acreditar que faz. Isso é parte da arquitetura das escolhas. Onde isso leva a gente? Talvez pela questão da consciência das escolhas. Quando nós estamos conscientes de que nós estamos escolhendo, do que significam as nossas escolhas e do quanto a gente eventualmente se vê manipulado por essa arquitetura de escolhas, a fazer escolhas que às vezes a gente nem percebe que são escolhas, a gente consegue perceber no site de viagem que tem uma letrinha pequena embaixo da onde você coloca para classificar os hotéis por recomendação, que está escrito que, na verdade, aquilo é baseado no quanto o hotel paga ao site de viagens. Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau!